Bom, boa noite, né, todo mundo. É bom estar aqui presente, né, mesmo à distância. E é muito bom, né, essa tecnologia que nos une e que deixa a gente interagir mesmo, né, a gente um pouco não podendo estar presente. Quando a gente, pensando no tema, né, para esse collab, eu mencionei com a Marisa a questão do pacificador, né, da necessidade que hoje em dia, né, tantos conflitos, tantas guerras, tantas coisas que têm acontecido, essa pandemia, essas guerras, essas incertezas, né, essas coisas todas que vêm assim afligir as nossas vidas, os nossos corações. Eu fiquei pensando como que Jesus interagia com os apóstolos dele, como é que ele fazia para trazer essa paz, como que ele pacificava os conflitos entre os apóstolos, ou entre as pessoas mesmo, onde ele ia, onde ele andava, por onde ele percorria. E no Boa Nova, eu baseei essa ideia do estudo de hoje no Boa Nova, porque o Boa Nova ele é um livro que traz Jesus assim de uma forma mais humana, que ele nos traz assim como que ele interagia com os apóstolos, como era o dia a dia, mostra as fragilidades de cada um, o caminhar, as pessoas com quem ele andava. Então assim mostra para a gente assim um outro aspecto que às vezes pelo evangelho que fica um pouco confuso às vezes, né, oculto da gente entender. Tem uma explanação bem bela a respeito disso. E como a gente está precisando assim dessa paz, daquela coisa centrada, né, do mestre, só o mestre mesmo para nos trazer essa paz que excede todo entendimento, eu escolhi esse texto do Boa Nova, no capítulo 17, porque tem uma passagem bem curta quando ele vai para Samaria, para aquele encontro com aquela mulher, né, lá no poço. E o motivo por que ele estava ali, porque a gente tem que entender o seguinte, que Jesus ele não faz nada que ele fez, todas as atitudes que ele fez foi muito bem calculado. E quando ele vai até esse poço na Samaria, ele já sabia que a mulher estaria lá. E esse poço ele tem um significado muito grande para aquela nação, porque era o poço de Jacó, que é o primeiro poço que Jacó tinha aberto, ele tinha jorrado a água, né? Tem toda uma história atrás. Então, quando ele tem aquele encontro ali com a Samaria, com a mulher samaritana, a analogia que ele fez para ensinar os apóstolos foi a seguinte, que quando ele fala com aquela mulher que está ali pegando a água, né, no poço, já cansada, já esgotada, já de todas, né, o sofrimento que ela tinha problemas com o marido, tinha problemas com o povo, ela era rejeitada, ela tinha que andar, o poço não era perto da cidade, era longe, então ela tinha que percorrer ali um caminho, né, ela já estava ali farta, e ela encontra com Jesus, e Jesus pede água a ela, ela fala, o que você está falando comigo? Eu sou uma samaritana, você não sabe com quem você está falando? E quando ele tem aquele diálogo com ela ali, ele vem mostrar para ela de que ele poderia oferecer a ela aquela paz que ela tanto necessitava, aquela água viva que ela buscava, que ele menciona, se você beber dessa água que você está aí no poço, ela vai secar e você vai ficar com sede de novo. Aquilo que eu posso te oferecer é uma água viva, uma fonte de água viva que você nunca mais vai ter sede. E naquele diálogo, né, que essa parábola ela já é muito conhecida, não tem necessidade de tanta explanação assim, e quando acontece, né, que ela fica assim, né, irradiada, e ele fala uma coisa muito importante para ela, ele fala, vai haver um tempo em que você não vai precisar, nós vamos adorar a Deus em espírito e verdade, não vai ter necessidade de um templo, porque o templo somos nós. Você pode adorar ele em qualquer lugar, porque Deus está no coração do homem. E ela fica maravilhada com aquilo, e ela volta para Samaria e espalha para todo mundo que Jesus estava ali e tal, aquela alvoroço todo. E os apóstolos, quando vê Jesus, que eles não estavam com ele na hora, eles tinham ido buscar comida, quando eles voltam, pensam assim, mas como assim, você estava conversando com uma samaritana? Como assim, esse povo odeia a gente? E aí Jesus, na explicação que ele dá aos apóstolos, eles falam, olha, do mesmo jeito que você se sente ofendido, nós também ofendemos a ele, nós também destruímos os poços que eles abriram. Então, ele quis colocar ali
um fim naquela guerra entre povos que estavam, né, o intuito é, se o Deus é o mesmo, por que tanta briga? Se o Deus é o mesmo, por que tanta divergência? E ele trouxe um ensinamento para os apóstolos mesmo, porque ele quis ensinar que através da pacificação, através da água viva que ele pode, a paz que ele poderia, só ele, né, pode dar para o mundo, é que ele é um ensinamento de que todos nós somos iguais, que não há necessidade dessas brigas, dessas contendas. E essas interações que ele tinha com os apóstolos, e deixando esse legado assim de ensinamento, eu achei muito interessante, porque quando ele faz a comparação, mais na frente ele fala, né, com os apóstolos, com os discípulos, né, na verdade, que eles não eram apóstolos ainda, ele compara os discípulos com o sal da terra. Quando ele faz essa outra analogia, ele fala exatamente por quê? Porque o sal, se você colocar demais, ele salga. Se você colocar sal demais na comida, a comida vai ficar horrorosa, vai ficar salgada. E o sal, com ponderamento, com medida certa, ele serve como tempero. E serve também para proteger a carne de apodrecer. Então, quer dizer, ele fala assim, né? O que ele quer dizer. Como é que ele quer dizer com isso? Tipo, se formos o sal, se tivermos tempero nas nossas palavras, as nossas palavras elas poderão soar poderão ser recebidas de uma maneira suave, com tempero, com ponderância. E elas também, protegendo a carne, ele né, na analogia, que é o seguinte, ele quer que nós nos prevalecemos de apodrecer na carne, de não nos de tirar de nós o azedume. E o sal misturado com mel, ele serve de alento da pele, né? Aquele que ele quer dizer com isso, para que nós possamos ser aqueles que vamos levar a cura para o outro, né? Então, nessa analogia, nessa pacificação que Jesus quis ali mostrar aos apóstolos, né, com a interação que eles tinham naquela época, é que eu acho que traz para hoje essa necessidade de nós, como os discípulos do Mestre, né, de sermos os pacificadores, e através dos ensinos dele, das verdades que ele nos ensinou, através da moderância, através da paz, do consolo, do olhar para o irmão diferente, a gente conseguir seguir em frente com essa pacificação, porque ele foi em todas as ocasiões, né, em todas as interações que ele teve com os apóstolos, onde ele chegava, ele era o pacificador, ele trouxe ali divergências, mas ele não queria a guerra para matança, ele queria a guerra, ele queria uma revolução, um entendimento, com uma mudança necessária, que é o que nós todos buscamos. Agora eu passo a bola para uma de vocês, para a continuação aí. A Marisa. Para mim, Lina, Maria. Jesus ser mostrado assim como pacificador nos inspira, porque se Jesus era o pacificador, ele já trazia, né? Mostrou para nós que ele já trazia o caráter de Deus nele, nas atitudes, nas ações, na fala. Ele fazia de acordo com os desígnios de Deus, ele vivia de acordo com as leis de Deus. Então, ele vivia todo o processo de amor que Deus faz para a humanidade toda, ele já fazia aquele tempo que ele veio, e ele nos mostrou isso. Então, para nós que estávamos ali, da pá virada ainda, né? Quebrando tudo, você vê, não podia nem dividir o poço, a água que vinha da terra, não podia os judeus beberem da mesma fonte, né? Que os samaritanos bebiam, porque cada um defendia a sua água era melhor do que a do outro. Então, se havia, e como hoje a gente vê tantos conflitos ainda, tantas intransigências entre os homens, e Jesus como esse pacificador, porque quando a gente vai ver a bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos é uma coisa, né? Herdarão a terra os pacíficos. A gente estava na estante. Eu estava aqui treinando, né? No GO, que eu não sou boba nem nada. Então, bem-aventurados os pacíficos que herdarão a terra. Que a terra será dos bons, né? Nós estamos aqui para nos pacificar, como a Adriana disse, e sermos pessoas boas, como Jesus mostrou que era bom ser bom. É isso que a gente está treinando fazer, é esse o processo de evolução.
é irmos caminhando mais e mais para sair da animalidade e entrar na humanidade, né? Da humanidade, vamos começar a visualizar a beleza que é ser bom, e daí chegaremos a pacificadores, que é quando a gente vive, como Cristo dizia, né? Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque eu faço o que Ele quer. Eu já sei que o que Ele quer é o mais nobre, é o certo, é o bom. Quantas vezes a gente diz isso aos filhos, né? Filho, não faça isso não, faça desse jeito que eu estou lhe dizendo, porque a história é melhor. Mas como o filho não tem, né? Ele não tem você dentro dele como nós temos Deus. Pelo contrário, nós somos irmãos, estamos todos na família, né? Dos lados. Cada vez a gente troca de papel uma hora ou outra, uma vez somos pais, outras vezes somos filhos. Então, quando o pai diz isso ao filho, ele não imediatamente acredita logo, porque somos iguais, né? O Cristo não, o Cristo fazia até morrer crucificado, ele sabia que deveria fazer aquilo tranquilamente, porque também fazia parte dos desígnios daquela história, aquele rumo que a história tomou naquele momento, e aquilo seria crucial para que a humanidade fosse como é até hoje. Então, esse tipo de virtude, né, que a gente vai desenvolvendo e chega a esse ponto de ser um pacificador, porque só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por isso, né, que a bem-aventurança é assim, né? Os pacíficos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque aí já sabe para que veio. A única coisa, eu acho, que a gente reluta em chegar numa fase dessa, de aceitar essa proposta, de dizer, não, de agora por diante eu vou trabalhar nessa minha reforma, que quem sabe daqui a uns 4 milhões de anos eu não chego a ser um pacificador, né? É porque nós gostamos muito das facilidades, nós gostamos muito da parte material das nossas experiências, ainda nos apegamos muito a coisas que só nos prendem à matéria, mas não deslancha o nosso espírito. Então, para a gente desprender do material para o espiritual, a gente vê o trabalho que dá só de vir ao centro, ouvir alguma coisa. Quantas vezes, às vezes, a gente tem que desenrolar um carretel torcido, violento, para poder dizer, meu Deus, porque além da nossa dificuldade de realizar o espiritual em nós, existe todos os companheiros que estão em torno de nós, que também não querem, né, que tumultuam, que são esses espíritos que compartilharam tumultos com a gente, né, crises conosco, que agora não estão na matéria e ficam com muita raiva porque estamos. Então, quando a gente vê esse Jesus pacificador deixar esse legado de exemplos assim, até dá vontade de dizer assim, não, dessa vez vai, né? Vamos ver, vamos fazer um esforço aí, não para chegar pacificador, porque o pacífico ainda é mais bonzinho, né? O pacífico é o bom, é o amoroso, é aquele que não se mete em enrascada, é aquele que já deixa, né, de si para o outro, já respeita o irmão, mas o pacificador não, o pacificador vai às vias de fato, né, já é um espírito que ele pode ir à luta, ele pode estar em meio ao tumulto, à guerra, ao desenlace, ele vai fazer o papel de conciliador de uma maneira que, mesmo que ele morra, ele não se importa. Né? Eu não, no meu tempo, eu achava que essa angelitude era aquela de comer uva e deitar na nuvem, como Estelinha está agora, mas não, é o dar trabalho, né, Adri? Vai, Adri. Eu vi. Está perguntando aqui, ó, podemos tomar Chico Xavier como exemplo de pacificador no mundo atual de regeneração? Podemos sim, porque Chico foi uma demonstração assim ao nosso tempo, né, de uma força espiritual muito grande para superar todos os entraves que ele superou desde que a mãe o deixou aos 5 anos. Quer dizer, foi toda uma vida de muito sofrimento, mas acima de tudo estava a missão. E ele teve todos os motivos para desistir dela, né? Até o amor fazer com que ele desistisse. Ele passou por isso e foi até o fim. Lógico que tendo, né, um parceiro como Emmanuel do lado e outros também, mas Emmanuel era o mais
próximo, mais seguro, né? E Chico, aquela bondade, aquela humildade, porque ele vinha de um homem pacífico, né? O pacificador, ele é pacífico também. Então, ele é amoroso, ele não é irritado, ele gosta da concórdia, ele gosta que as coisas andem o melhor possível. Então, é fácil você lidar, às vezes, com pessoas assim, né? Você diz, puxa, é fácil conversar com fulano, porque fulano não é muito, né, exigente, essas coisas assim. Então, Chico tinha esse coração de ouro, era um pacificador. E acho que só de ver os frutos que ele deixou, como hoje qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, considera Chico como, Chico Xavier como um homem de bem, como um homem realmente que fez uma diferença na vida das pessoas, independente de espiritismo, do que seja, como ser humano, tantos testemunhos de pessoas que o conheceram, que ele ajudou, tanto as mães com as suas cartas. Eu acho que quantos corações ele não pacificou com isso? E também como ele participava, como Marisa mesmo falou, não, eu acho que ele nunca se negou a ir à luta, inclusive até, né, com a publicação dos livros, e ir para a televisão, quando chegou o momento, isso foi, eu acho que para ele... Desafiador, né? Era bem coisas, bem assim, que ele enfrentou programas de tele, coisas assim que na época. E uma coisa que você disse, Lina, que eu acho que isso também é fundamental. O pacificador, mesmo ele sendo de determinada religião, isso não diz nada. Ele é visto como um pacificador por toda, A por todos, né? humanidade. Por toda a humanidade. Então, quando a gente pensa, é meio que Gandhi, quando a gente pensa nesses Madre Teresa, a gente vê essas pessoas assim, não importa se era católica, se canonizou, se não canonizou, mas a gente sabe que a pessoa que veio com aquela missão foi até o fim, né? Naquele modelo bom. E também faz parte das boas-aventuranças, né? Das últimas coisas que Jesus fala, né? Nas bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela minha palavra, porque muitos deles, independente da religião, como a Marisa já falou, são mal compreendidos, né? Eles são mal vistos. O Chico mesmo foi um exemplo, bruxo, é isso, é aquilo, mas ele sempre manteve aquela firmeza, aquela clareza, aquela serenidade, né? Que são características aí que Jesus veio trazer nos ensinamentos dele, né? A firmeza no falar, né? A ponderância, né? A calma, são virtudes que, através das nossas várias encarnações, a gente tenta, né? Adquirir um pouquinho e a gente vai pedindo a Deus assim que aumente algumas dessas virtudes da nossa vida, não é verdade? Mas uma das coisas que o Chico, né, como pacificador, eu acho que foi uma excelente pergunta daqui foi colocada, que os livros que ele deixou, o legado. Vejam quanta informação ele está passando nos livros dele, né, de gerações em gerações em gerações, são complementos, né, para os estudos, para os trabalhos, para todas essas obras que a gente, né, também trazendo aí para todo mundo. O Adriano coloca aqui, ó, Chico continua sendo pacificador em decorrência do trabalho que deixou, podendo ser usufruído por qualquer um. É o que eu acabei de dizer. Exatamente. Até a parte religiosa de Chico, que ele era católico, né? Já tendo todas as sensações da mediunidade, mas ele ia para a igreja. E como penitência, né, carregar aqueles pesos todos na procissão, era uma tortura. O sepultamento do padre, ele era muito respeitoso com tudo e todos, então ele não deixava de chamar Jesus de Nosso Senhor Jesus Cristo, como na Igreja Católica chama, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele falasse Jesus, Jesus, mas na igreja, para as pessoas que ele sabia que eram católicas, ele agia daquela maneira para prestigiar, é muito bacana isso. Em respeito. Eu só queria dar uma volta aqui para as bem-aventuranças, que a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse capítulo 9 ele coloca bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a Marisa e a Adriana já explicaram isso muito bem, mas esse ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, que bem-aventurados possuirão a terra. Por que Kardec coloca isso, questiona isso? Por que ele coloca isso se Jesus recomendou tanto a renunciar aos bens desse mundo, não é? Havendo prometido os bens do céu, e então ele responde a isso. Enquanto a gente aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade de usar a terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos, né, aos prometidos aos da terra, mais importância do que os primeiros. E acho que interessante no Boa Nova, nesse mesmo capítulo que a Adriana trouxe, esse entendimento como Humberto de Campos coloca isso de uma forma tão bonita, porque eles estão ali na Samaria, o pessoal da cidade vem, escutam a Jesus, e fica todo mundo naquele alvoroço, e Tiago e André ficam super felizes, achando que Jesus convenceu todo mundo ali de que ele era o Messias, de que tudo que ele falava era verdade, achando assim que tinha sido um triunfo, um êxito, uma vitória. E Jesus responde assim: eu quero ser fiel ao que Humberto de Campos diz. As palavras entusiásticas do apóstolo, Jesus sorriu e disse assim: não é isso propriamente o que me interessa, essa vitória das ideias. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós, né? Por isso que será filho de Deus. Como todo seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Né? Veja como é o pacificador, ele não se importa se em volta dele está a maior guerra. A paz chegará um dia, mas o importante é eu fazer o meu trabalho aqui agora. O importante é eu cumprir a minha missão, por menor que seja, se for carregar uma pedrinha daqui para lá, que ela seja bem feita, que ela seja em paz, que ela seja com amor, para que isso se reflita em volta com o tempo. Né? Pode não acontecer hoje, mas o plantar da semente tem que ser hoje. Eu só queria, pegando o gancho nisso aí que você falou, Lina, tem um seriado, né, que eu estou assistindo, que chama Chosen, acho que eu já mencionei isso uma vez, e ele faz uma menção dessa passagem. Eu até as coisas que ele coloca é muito parecido com o que Humberto de Campos coloca no Boa Nova. Só que ele colocou uma coisa bem interessante, e eu só queria dividir com vocês, que eu acho que é válido, que quando ele estava na Samaria, Jesus manda Tiago e João arar um campo. Ele fala assim, vai ali, planta semente, começa a arar aquela terra ali e vai plantando a sementinha. E eles não entendem, eles estavam na Samaria ainda, porque eles pediram para Jesus ficar, depois do acontecido com a mulher no poço, eles estavam ali esperando, né, e aí eles pensaram assim, nossa, se Jesus pediu para a gente fazer isso aqui, a gente é muito importante, e nós estamos aqui arando a terra aqui, tem alguma missão aqui, o que Jesus pediu para a gente fazer? E eles não entenderam, eles araram e falaram assim, será que é para deixar para as pessoas futuras? Quem é que vai comer essa plantação? Quem vai usufruir, né, desse trabalho nosso aqui? E aí Pedro vira para eles assim e falou assim, não, Jesus, ele está querendo ensinar alguma coisa, vocês não estão entendendo o que ele está querendo fazer. Aí eles ficam pensando assim. Aí logo depois Jesus leva eles na casa de um samaritano, e esse samaritano que ele vai visitar, ele tinha cometido um crime contra os judeus, contra um judeu. Acho que ele tinha roubado o judeu e deixado ele morrer, e ele carregava uma água muito grande. Aí na hora que ele chega na casa, e chega com os apóstolos, ele vê assim a terra dele arada, e ele fala assim, olha, foi você que mandou arar a minha terra? Aí os dois olham para o outro assim, como assim, né? Eu acabei de arar a terra para um agricultor samaritano, que tipo assim, né, que eles ainda estavam indo aquela coisa que samaritano não podia ter com eles. Aí depois daquela interação toda, aí Pedro aí que eles entendem que Jesus quis dizer, que eles faziam. Ele falou assim, olha, eu mandei vocês ir lá arar aquela terra,
ou para vocês aprenderem que vocês não são melhor do que eles. Quando eu disse para vocês que eu vou dar poder para vocês fazerem o que eu faço e muito mais, não significa que você vai ali e vai acabar com todo mundo, não, vocês vão servir. Vocês têm que aprender. Eu achei fantástico a maneira com que ele colocou, porque como eles acharam que eles eram bam, que Jesus estava mandando eles fazerem uma coisa tão importante, aquele trabalho era justamente para trabalhar para aquele que eles achavam que eram os inimigos. Aí a missão do pacificador, a lição de mostrar, você não é melhor, você não é o bam, não vou te dar poder para você sair aí explodindo todo mundo. O negócio é trabalhar junto e seguir em frente. E é justamente o que o Humberto de Campos coloca no final, né, que ele fala, eu não estou preocupado com... Se você parar para pensar, as coisas que, voltando para o Boa Nova, de que eles escutavam falando de Jesus, era assim, horrível. E Jesus estava ali para poder ajudar o povo. Um falava que ele não era mesmo Messias, outro falava que ele estava andando com mulher, que ele não podia. É coisas assim. Como assim, né? A pessoa está ali trabalhando e está falando mal? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, parar e raciocinar. Achei muito interessante isso. Mas é sim, você vê que até hoje a gente não entende direito, né, o processo da implantação do evangelho. Imagina naquela época, cada um tinha um pensamento do que seria o reino de Deus, né? Tanto que deu a confusão que deu de Judas tirar a própria vida, de Pedro negar, porque havia neles a vontade, porque via no Cristo aquela figura mesmo forte, aquela figura que trouxe tantas coisas boas para eles que estavam ali, preparando eles para alguma coisa, mas essa alguma coisa não era entendível, como até hoje a gente não entende bem. Né? A gente não entende bem que é um processo que está... Ontem até te falou sobre isso, não foi, Lina? De dentro para fora. Não é uma coisa que a gente vai achar do lado de fora. Né? As pessoas, o outro, só serve para que a gente pratique aquilo que a gente precisa fazer, fortalecer dentro de nós, que é a força do amor. Mas a gente, para fortalecer essa força do amor, a gente tem que amar. Né? Então, é a mesma coisa, se eu quero comer manga, eu tenho que plantar uma mangueira. Não adianta eu ficar, ai, cadê a manga? Ai, não, a manga não vai cair do céu. A gente tem que fazer com que aquilo floresça, com que aquilo transborde dentro de nós através da prática do fazer. No início, com muita dificuldade, depois com menos dificuldade. Mas é assim, por isso eu acho que temos toda essa eternidade aí para tentar, né? Somos imortais, inclusive, que ainda o Pai nos dá isso de presente, né? A imortalidade, nos dá o livre-arbítrio para que a gente faça dentro do processo do nosso tempo, né? Do tempo que a gente quiser, que é para poder ter mérito, para a gente se responsabilizar pelos erros e pelos acertos. Não pode culpar ninguém. Então, isso é grandioso, isso é formar uma pessoa inteira como a gente quer para os nossos filhos. Quando a gente tem filhos, a gente os quer inteiros, embora a gente não seja. Mas, por amor a eles, a gente quer que eles sejam inteiros. Né? Interessante. Então, isso que a gente quer para os nossos, a gente tem que praticar, fazer todos os dias, para que realmente a nossa força interior, transborde de um jeito que você vê que o pacificador, ao se elevar a essa altura, né, de ser um pacificador, ele pode transitar entre os pequenos, entre os maus, entre os que estão querendo, mas aqueles que já não estão tão assim dentro da proposta, estão querendo transviar a proposta. Ele transita com muita tranquilidade. Agora, lógico, por pouco tempo, né? Olha, não, 3 anos, cadê? Deixa eu me embora. É porque fica até o ponto que está rendendo alguma coisa. Depois deixa na nossa mão e continua, né? Cuidando da gente, cuidando do caminhar. Mas poder olhar para o outro com essa tranquilidade que Jesus olhava para aquele que matava, para aquele que morria. A compaixão era a mesma. Tanto do agressor como do agredido, ele estava com os dois. Não tinha escolha. Você que é o agredido vai para o inferno, como a gente tentou fazer depois, né? Então, quem faz a agressão vai para o inferno, né? Aquele que foi agredido é o bonzinho, sem nem saber do passado, né? Do passado imortal daquelas criaturas. Então, hoje a gente já olha as pessoas e a nós mesmos com esse olhar mais
compadecido por isso, porque a gente sabe que hoje praticamos alguma coisa errada e nós mesmos vamos nos avaliar e cuidar da nossa modificação, da nossa transformação em relação aos nossos erros, aos nossos enganos, às nossas fragilidades, com mais carinho, com mais paciência. Se a gente faz isso com a gente, vamos fazer com o outro. Então, essa troca, essa vida assim, enlaçados uns aos outros, é que é assim, maravilhoso no processo educativo do pai, né? Nos deixar assim, interligados e uns indo nutrindo o outro. Né? No que nutre o outro, você se nutre. Então, toda essa corrente de família universal, um dia, como Jesus disse, enquanto um estiver chorando, é como se interrompesse ali a corrente. Toda a corrente tem que trabalhar por aquele, né? Como a pandemia hoje faz, força a gente, mas mesmo assim a gente tropeça, mas é assim mesmo. E uma outra coisa também que eu gostaria também de dividir, lembrando um pouco da última palestra que você fez com a Lina, né, sobre guerra e paz, quando menciona sobre as armas, né, quando Jesus manda ele embainhar a espada dele. Quer dizer, o que eu fiquei pensando, assim, que eu queria trazer para esse estudo de hoje é o seguinte, que pegando o gancho, né, nesse raciocínio, né, de que como Jesus fala para guardar, né, guardar embainhar a espada que ele tinha ali, não usar aquela arma, né, naquele momento, mas acontece que eu fiquei pensando assim, como uma analogia às armas que ele nos deu espiritualmente, que é a oração, que é a caridade, como que nós utilizamos essas armas que ele nos deu, né, não para matar, não para poder dividir, mas para pacificar. Porque eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando, que eu fiquei raciocinando, que hoje nós necessitamos tanto, é dessa firmeza no falar, mas não para dividir, mas para unir. Tendo certeza das nossas convicções, tendo certeza de quem somos, tendo certeza, né, daquilo que nós queremos passar, né, para o nosso irmão, de uma maneira branda, de uma maneira caridosa, de uma maneira compreensiva, para que possamos pacificar, né, ao invés de dividir, unir, ao invés de espalhar, ajuntar, né, porque eu acho que hoje em dia, principalmente, quando os ânimos estão tão assim agitados, todo mundo à flor da pele, não se pode falar em um tópico mais sensível, que aquilo ali vira motivo de discussão, aquilo ali vira motivo de divergência, até briga entre família por coisas assim pequenas, que a gente fica pensando assim, meu Deus, para quê? Eu acho que a gente tem que parar e pensar quais são as armas, né? Se a nossa guerra ela é espiritual, a gente não pode pegar uma faca e lá e ele está com o espírito, né? Não tem jeito. A gente tem que usar aquilo que Jesus nos ensinou. Quais são essas armas que nós hoje temos, né? Nós como um todo, né? Não tô, né? Seja você católico, espírita, protestante, não interessa. O que é aquilo que Jesus colocou na sua mão e falou, olha, guarda e usa na hora certa, mas não para matar, mas para trazer junto, né? Para trazer união, para trazer para trazer o amor, para trazer a paz, que a guerra ela é necessária no sentido de revolução, porque as ideias precisam ser mudadas, porque se Jesus viesse aqui para poder falar, não, tá tudo bonitinho, né? Não precisa de mudar, você pode continuar fazendo tudo do jeito que você estava fazendo. Não foi para isso que ele veio para poder uma revolução, ele veio nos ensinar a pensar, ele veio sacudir aquilo que precisava de ser sacudido, mas nunca com violência, nunca querendo transgredir as leis de Deus, nem muito menos forçar nada a ninguém. Ele fez isso tudo. Eu acho que o mais impressionante disso tudo é que tudo que ele fez, ele inspirava tanto, ele com as atitudes dele, ele trazia o melhor, mesmo dos piores daqueles que estavam ali querendo matar, roubar, ele puxava de lá de dentro, falando, não, você tem uma sementinha boazinha aí, vou trazer ela para fora, você vai trabalhar com o que você está agora, você vai produzir. Então, acho que é isso também que eu queria trazer. Um dos motivos também que escolhi esse texto também foi baseado também naquele estudo que vocês deram semana passada. Achei assim, interessantíssima essa questão, né, de guerra e paz, porque hoje em dia nós estamos, nós mesmos, travando essa batalha, essa guerra conosco, nós mesmos. Né? Eu acho que nós temos a necessidade de repensar,
como é que nós vamos batalhar, como é que nós vamos guerrear, mas guerrear para a paz, e não para a morte, para a vida. Sim, para a vida. Outra coisa que eu queria trazer também para a nossa discussão, a questão da paciência, a ciência da paz e a ciência da paz, né? São duas coisas que nós já estudamos aqui também, mas a paciência está nesse capítulo da bem-aventurança sobre os pacíficos, e existe a mensagem de um espírito amigo, em que ela vai dizer que dar uma esmola para quem está precisando é a coisa mais fácil que tem, é a caridade mais fácil de todas, mas usar de paciência com as pessoas muitas vezes é uma caridade muito maior e que exige muito mais de nós. E se entendemos isso como a ciência da paz, né, ter a paciência para manter a paz, ter a paciência para deixar que o outro tenha o seu tempo, deixar que o outro tenha a sua posição, seu ponto de vista, e a ciência da paz também do trabalho de às vezes a gente não concorda com alguma coisa, mas qual foi a posição de Jesus? A posição de Jesus foi sempre a do mestre, né? Ele ensinava, ele modelava o que era correto, ele vivia o que era correto, ensinava pelo exemplo. Olha, vocês fazem isso, não é? Vocês estão fazendo isso, mas contava uma historinha ali, contava uma parábola que a gente está aqui faz 2000 anos tentando descascar a parábola e não consegue entender ela inteira ainda. Então, é muito profundo o ensinamento, por isso que acho que ter a paciência também conosco para conseguirmos ter conhecimento suficiente e manter a persistência nesse estudo e nesse aprendizado para podermos aplicar cada vez melhor, sermos cada vez mais efetivos, mais eficientes e entender melhor esses ensinamentos que nos foram dados. Eu acho que essa guerra, como a Adriana falou, como a gente comentou no domingo, a guerra ela é interna, nós temos os nossos males, né, as nossas mazelas dentro de nós mesmos para vencer. Não vai ser empunhando a espada contra o outro, mas embainhando ela contra os nossos próprios vícios, que a gente vai conseguir um pouquinho, né, rastejar um pouquinho mais para frente aqui, acho. A gente falou sobre, né, a espada de cabeça para baixo, né? Ela vira uma cruz. Então, a paciência, eu acho que é fundamental, né? Essa paz interna, ela é fundamental para qualquer coisa. Aliás, tudo é muito importante, porque a gente fala, por exemplo, desse final aí, que é ser um pacificador, tanto que a gente elegeu Jesus como o pacificador maior, porque nós temos poucos, tanto que a gente tem que numerar, a gente numera, né? Não é difícil enumerar os pacificadores que nós já conhecemos, que já vieram na Terra e fizeram coisas boas. Mas construir esse pacificador é que é a grande história. Tanto que quando a gente vai ver as bem-aventuranças, ela funciona como degraus de uma escada. Então, o primeiro degrau é bem-aventurados os pobres de espírito. E os pobres de espírito são os humildes. Então, quando você vai passar para o segundo degrau, se você não for humilde, você não pode estar no segundo, né? Dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos. Então, é todo um processo que, se a gente não tiver noção dele, a gente não consegue se organizar para viver as nossas mazelas e as nossas conquistas. Ficamos ou achando que não conseguimos de jeito nenhum, ou nos achando alguma coisa ilusória, porque a gente não enxerga que ainda temos os problemas, as fragilidades a resolver. Então, eu gosto muito desses estudos porque nos leva lá para cima, e aí a gente se vê aqui embaixo, mas já se vê
diferente, porque esse olhar para cima, de ver o pacificador agindo, né? Como Jesus fazia, com aquela amorosidade, sem medo, que eu acho que tem aquele momento crucial que eu gosto muito, que é de colar a orelha, né? Que ele não se irritava com as pessoas, mas ele dizia que minha palavra seja sim, sim, não, não. Sua palavra seja sim, sim, não, não. Não é o fato de você ser bom que você é bonzinho, porque bonzinho o inferno está cheio. De Joana, né? De bonzinho o inferno está cheio. Agora, você ser bom, e mesmo na hora que você diz, não, isso não, você está sendo bom para com as pessoas, para com o grupo, para com a vida, para com você está com o coração aberto para dizer alguma coisa assim. Então, é uma caminhada assim que eu acho ela excelente, porque a gente pode ter conhecimento do super bom, como é o pacificador, e dizer, poxa, eu não subi nem o primeiro degrau ainda, mas eu vou chegar lá. E foi isso que Jesus veio nos mostrar. Ele olhava do Chico para o Francisco e ele dizia, olha, todo mundo vai chegar a Francisco, não se preocupe. Mas tem que ir de alguma maneira. Hoje a gente crucificou, hoje a gente já olha, puxa vida, podia ter aproveitado mais da companhia do mestre, né? Se não fôssemos tão impetuosos naquela época, não teriam matado logo ele cedo, né? A gente ainda aproveitava mais um pouco. Igual Chico aí. Muita gente era contra, não entendia, mas olhava para ele com uma amorosidade. Por quê? Porque ele dizia assim, sabe por que eles me olham assim? Porque eles têm saudades de Jesus. E era verdade. Aquilo que a gente fez contra o Cristo, a gente fez contra nós. Então, até hoje dói. Então, quando você vê alguma coisa que lhe sensibiliza muito, como a Madre Teresa de Calcutá fazendo o que ela fazia, um Chico Xavier, um Gandhi, todos esses homens que tiraram das suas vidas para o outro, nos sensibiliza, porque a gente lembra que a gente teve isso muito próximo. A gente teve esse mestre entre nós, né, nos ensinando ao vivo e a cores. E hoje ele nos ajuda através dos espíritos, o que é também grandioso, através de outros homens como esses que a gente numerou, que passaram pela nossa convivência, de muitos. Humberto conviveu com Chico, né, Giza foi lá em Chico, viu de perto, quantos, né, tiveram essa oportunidade de estar próximo a pessoas assim, a Divaldo, pessoas que têm esse desprendimento para doar de si. Então, eu acho que é isso que vale. A gente não sabe se colocar ainda, talvez, não tenha nem ainda esse conhecimento total do que nós somos, para nos colocar em um degrau ou outro. A gente se vê assim, ainda correndo a escada de cima para baixo, ai, que legal, bonitinho, ai, como é bonitinho aqui, deixa eu descer para o meu. Ah, não, a gente fica ainda como crianças, né, descobrindo essa coisa linda que é ser aquele ser que entendia de tudo e de todos, e que não tinha medo de nada, porque sabia de tudo, né? Então, é muito, muito bom isso. É uma delícia. É. E pegando assim, você falando esse aí, né, das bem-aventuranças como degrau, eu fiquei imaginando também, poderia ser até um mapa, né, como dos ensinamentos, um mapa, né, de como encontrar Jesus e a paz, né, porque ele vai falando, quando ele fala das bem-aventuranças, eu fiquei imaginando assim, ele olhando para os apóstolos, né, para os discípulos, e vendo neles aí, né, como nós hoje, cada um, as fragilidades, ele numerando uma a uma, e ele apontando, né, como um mapa e dizendo assim, olha, através disso daí você vai me encontrar e você vai me encontrar a paz também. E todos são bem-aventurados. Eu achei muito interessante essa maneira que você colocou, porque é uma escada, é um mapa, é um caminho, né, é um guia para todos nós, né, que eu acho que é da maneira que Jesus como ele quis colocar. Achei muito interessante. A gente não pula, a gente não dá saltos, né? Exatamente. Coloca justamente numa ordem e finaliza com os pacificadores, e depois ele fala ainda no Boa Nova sobre bem-aventurados que têm olhos de ver, né? Fala para Mateus,
Então, é uma ordem que não tem, a gente fica assim, pincelando aqui e ali um pouquinho de cada coisa, mas a gente não se organiza ainda. Então, numa encarnação, a gente consegue favorecer mais alguma coisa. Eu acho que de agora por diante, já que o planeta está entrando em regeneração, a gente vai sair muito de cima do muro. Ou vai, entendeu? Quem não vai, vai para outra escola, não tem problema. Mas, assim, eu acho que vai definir mais. Os espíritos vão ficar mais com vontade mais de ver o que tem do outro lado da expiação, né? O que é que tem depois das provas de expiação? Tem a regeneração. E como é a regeneração? Eu queria ver um pouquinho. E já começou com a pandemia. Vixe Maria, vou voltar para trás. Era só o mundo se acabar, que nunca se acabou. Mas a gente sai dessa coisa de só ver rasteiro e ampliar mais, né? E ampliar mais os horizontes. Estava pensando aqui no Segue-me, um dos textos de Emmanuel, que ele fala que, comentando esse versículo de Mateus, em que Jesus vê Mateus ali sentado na coletoria para coletar os impostos, porque ele era um publicano, e diz: segue-me. E Mateus levanta e segue. Então, Emmanuel pontua assim, que ele não pergunta se você é rico, ele não pergunta se você é pobre, se você está bem, se você está mal, se você está saudável, se você está enfermo. Tanto é que no capítulo da Boa Nova, ali das bem-aventuranças, Mateus tinha acabado de falar com os amigos dele que tinham problemas, né? Problemas de saúde, problemas, defeitos físicos. O que é que você pode fazer para ajudar com a Boa Nova? E Jesus coloca no final essas bem-aventuranças, trazendo também essa paz para todos que estavam ouvindo e a possibilidade de, sim, querer ajudar, sim, dar um pouco de si para o que seja lá o que fosse que a gente tinha. E aí, ouvindo vocês, só para terminar aqui, que já estamos chegando no final, para minha fala aqui, eu estava ouvindo Haroldo contando uma das histórias de Chico. Ele disse que Chico estava junto com um amigo no carro, estavam indo para alguma reunião, e uma pessoa distraída não viu o carro, passou atravessando na frente deles, e disse que o cara brecou com tudo, com aquele susto. Imagina atropelar alguém, que o Chico Xavier aqui do meu lado, né? Falando assim: nossa, Chico, quase que eu atropelei o homem, né? Distraída. E o Chico olhou para ele assim, com aquela calma, falando assim: meu filho, que bom, né? Que alguns de nós estão prestando atenção. Eu achei tão lindo isso, porque eu falei, essa visão que o Chico colocou para ele foi: alguns de nós estamos prestando atenção, estamos cuidando dos outros que não estão. Mas, ao mesmo tempo, a minha questão é: será que eu estou prestando atenção ou será que eu estou sendo distraída? Em alguns momentos, estou muito distraída e alguém está me puxando pelos cabelos, assim, para me afogar na minha distração. Em outras, a gente está cuidando das pessoas. Mas acho que é o prestar atenção e estar atento, né? Em seguir ao mestre. É uma constante, de momento a momento que a gente vai fazendo isso, controlando um pouquinho a minha ira hoje, controlando a minha distração ali amanhã, mantendo a conexão dali a pouco. Isso é sempre, sem parar, né? E esse convite do Segue-me é independente de qualquer coisa, é só dependente da nossa vontade, do nosso querer e do nosso esforço. E também, só para finalizar, pegando o gancho nisso que você está falando, Nina, eu também fiquei refletindo nessa questão de Mateus, que a gente tinha lido uma outra passagem também a respeito, né, de como ele largou tudo. Quando Jesus fala com ele assim: segue-me, ele ali coletando os impostos, porque ele era uma pessoa de posses, ele tinha um cargo, ele tinha ali, os judeus não gostavam dele porque ele coletava os impostos, ele era tido como o traidor, tipo assim, né, ninguém gostava dele. Mas ele não pensou duas vezes na hora que Jesus passou, olhou para ele e falou: segue, ele largou tudo, ele largou o posto dele, largou tudo para trás, dinheiro, casa, e falou: não estou nem aí, eu vou seguir, porque ele tinha certeza.
Porque, no fundo, aquele convite que Jesus deu para ele, que ele já estava ali, aquela vida que ele levava, ele não teve problema nenhum de se desprender de tudo que ele tinha para desprender para falar, para pegar e seguir Jesus. É claro que todos nós, quando ele fez essa proposta de seguir, ele até teve ainda, como todos nós, aquela chance ainda de trabalhar as dificuldades que ele tinha, como a Lina mencionou no Boa Nova. Ele fala, como é que fulano e ciclano vai? Quer dizer, ele não tinha totalmente se desprendido, mas o maior passo ele já tinha dado. Ela falar, eu vou. Né? E quando você fala, eu vou seguir, o que, como a Lina disse, né, independente de quem você é, todos nós temos que trabalhar as nossas pequenezas, as nossas né, limpar o matinho, limpar ali a gavetinha da bagunça. Mas isso vai acontecer à medida que seguimos o mestre, que ninguém é perfeito, Jesus não estava convidando ali o perfeito para seguir ele estava simplesmente pedindo, dê o primeiro passo. Acho que esse que é o interessante, segue-me. A pessoa fala, não, eu vou. E depois, com o mestre, com Jesus, a paz que vai entrando na minha vida, eu vou conseguir trabalhar e consertar aquilo que ainda me resta para eu poder continuar a minha caminhada. E eu só queria um texto, um pedacinho do texto rapidinho, que eu li no livro Livro da Esperança. Eu acho muito interessante, uma partezinha que fala assim, o Espiritismo é cristianismo, e o cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Isso está no Livro da Esperança, no capítulo 73, Seara Espírita. É bacana, viu? Eu fico olhando assim, quando a gente fala dos apóstolos, eu acho que todos nós temos todas as características dos apóstolos, né? Ele juntou os homens assim, que somos, né? Nós temos um pouquinho de cada um, né? Da dúvida de Tomé, a gente tem, né? Da Mateus, com aquela genialidade dele, por ser mais estudado, né? Por ser um homem mais culto, mas na hora crucial ele também se dobra ao Cristo, porque na hora do segue-me achei aquilo fantástico de ele nem discutir e seguir, mas na hora H, e Jesus contava com ele, né? Tanto que ele era o cara que mais entendia, ele sabia escrever, ele sabia fazer as contas e tudo. Então, no Boa Nova, quando ele rechaça, né, os três, o aleijado, o outro que também era coxo, né? Todos os três tinham problemas, e o que era perturbado mentalmente, que vão até ele, porque ele era o grande responsável, para quererem também fazer parte daquela história, de também ajudar em alguma coisa. Eles só queriam ajudar. E naquele tempo, todas as pessoas que tinham algum problema físico ou mental, elas não eram aceitas nos templos, porque não podiam andar para ver Deus, porque Deus estava no templo. Não podia enxergar, se não enxergasse, não podia ver Deus. O que é que vai fazer no templo? Se tinha transtorno psíquico, você não entende nada, o que é que você vem fazer aqui no templo? Então, eram pessoas que viviam mesmo né, nas ruas, não eram, né, até as famílias não viam bem essas pessoas. Então, quando ele procura o Mateus, ele procura, em nome de Jesus, aquele mestre que diz que veio ali para curar todos, que veio para agregar, que veio para mostrar o amor, e Mateus diz a eles, não, vocês não servem para nada. E o que vocês vão fazer aqui numa construção de um reino de Deus? Vocês não servem. Mas ele era da cultura dele, né? Ele não ia. Mas Jesus, vendo aquilo, aí chama a atenção dele, né? E diz: nós viemos para quê? Nós viemos para os doentes, não para os sãos. E aí ele realmente reflete sobre o que Jesus já falava há muito tempo, e aí chama. Naquela noite, né, Humberto de Campos disse que ia ter um grande jantar, ele ia servir comida para todos, e tudo, ia ter uma grande comemoração. E ele aí chama os três rapazes para fazerem parte também. E aí que Jesus finaliza o capítulo dizendo, né, a partir de hoje existe mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Porque foi instantânea a mudança no comportamento. Mas é isso. É uma delícia falar de Jesus, porque a gente fica assim, molinho, né? Todas as vezes que a gente